Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Escalada Imobiliária. Antes de começar, eu gostaria de te agradecer por estar aqui e confiar no meu trabalho. E também queria te dar os parabéns por embarcar na jornada para tirar o seu projeto do papel. Você pode ter certeza que com esse passo você já saiu na frente da maioria das pessoas que sonham de empreender. E eu te garanto, a gente vai aprender muito junto aqui. Eu sei que iniciar uma nova atividade pode gerar alguma ansiedade, né? Mas eu queria te pedir calma. Nós vamos estudar junto e eu vou te guiar em cada etapa do processo. Com a metodologia que a gente vai ver aqui, é possível alcançar grandes resultados. Durante os últimos 20 anos aí de experiência, eu já construí mais de 30 casas e estou no 11º prédio. E eu não sou engenheiro e não entendia nada de obra até começar. Então eu queria te pedir para deixar o receio e o medo de lado, acreditar no processo e seguir o passo a passo que a gente vai estudar aqui. Durante a escalada imobiliária, você vai aprender a viabilizar empreendimentos mesmo sem recurso, utilizando um modelo estruturado e testado já. Aliás, essa é a espinha dorsal do negócio que eu tenho aqui, viabilizar empreendimentos com o mínimo de recurso possível. E você vai ter a oportunidade de aprender com os meus erros. E eu estou para te dizer que os erros que eu cometi formam a parte mais valiosa desse curso. Foram os erros que corrigiram as rotas e criaram os caminhos que trouxeram esse negócio saudável até aqui. E com isso você vai economizar tempo, enquanto você se capacita para construir o seu próprio negócio. E olha, tem uma coisa importante aqui. Entenda que esse processo não é uma corrida de 100 metros, tá? É uma maratona. É a construção de um negócio de longo prazo. E para isso a gente tem que ter bem claro quais são os nossos caminhos. O objetivo não é virar construtor, entender detalhes lá de como traçar uma escada, como fazer a locação de uma obra. O objetivo é a construção de um negócio de incorporação imobiliária a longo prazo. E talvez você nem tenha os resultados que você espera no seu primeiro projeto. Existe aí uma curva de aprendizagem, né? É perfeitamente possível, sem experiência, desenvolver, planejar e executar um projeto de incorporação. Mas para isso a gente precisa focar aqui na formatação do negócio, no desenvolvimento do plano, né? E é isso que a gente vai fazer aqui na escalada imobiliária. Então é isso, eu quero que você foque na construção da engrenagem, no seu processo de aprendizagem e na experiência que a gente vai ter junto aqui. Esse é um negócio que traz resultados de médio a longo prazo. Então é essencial nesse início você absorver o máximo de conhecimento possível. Tem um autor americano que tem uma mensagem que eu gosto muito, que é assim, ó. Você não pode perder a chance de praticar como se estivesse dentro do jogo enquanto ainda está fora dele. Olha que mensagem massa, cara. Você não pode perder a chance de praticar como se estivesse dentro do jogo enquanto ainda está fora dele. E nós vamos simular isso aqui ao máximo para que você tenha a melhor experiência possível dentro da escalada imobiliária. E mesmo quando vier o primeiro projeto, você vai estar ainda no início da sua curva de aprendizagem. Então, mesmo que não tenha aquele resultado expressivo que você gostaria que tivesse, foca no processo e utiliza esse primeiro projeto para poder afiar os seus conhecimentos. Você vai entrar num mercado que tem um déficit de 6 milhões de unidades e que as construtoras não dão conta de segurar o crescimento do déficit. E nesse número ainda não está as unidades precárias, tá? Que são aquelas unidades que precisariam de uma reforma urgente. E nem daquela família que hoje tem 3 filhos e mora num apartamento de 2 dormitórios. Se a renda delas melhorasse assim um pouquinho, ela pulava para um apartamento de 3 dormitórios. Aqui só está o déficit das unidades novas que estivessem prontas no mercado absorveria, tá? Então, o mercado e as oportunidades são enormes, mas exige preparação. E tudo que você precisa para tirar o seu projeto do papel está aqui nesse curso. E aí, falando de preparação, eu queria compartilhar com vocês uma história que eu aprendi na época que eu morava nos Estados Unidos, que é uma história sobre preparação. E a história é a seguinte. No meu ensino médio, eu fiz um colégio agrícola, um colégio interno, e morei nessa escola por 3 anos. No final do curso, a gente tinha um estágio obrigatório, e a escola oferecia para a gente um concurso de bolsa. Então você prestava lá um concurso, se você ganhasse a bolsa, você ganhava um estágio com tudo pago nos Estados Unidos. E eu ganhei essa bolsa e fui morar numa cidadezinha americana chamada Hutchinson, que fica na divisa do Canadá, no estado de Minnesota, tá? É uma região agrícola muito forte lá nos Estados Unidos
E especificamente lá onde eu morava, era uma região de produção de carne e leite. Lá, o forte lá era gado, né? Tanto de corte quanto para produção leiteira. E tem uma característica importante lá de clima, que é o seguinte: é um pouco mais de meio ano a região lá ficava num inverno rigorosíssimo, maior parte do tempo coberta de neve, né? E aí a preparação do agricultor lá não podia ter erro, porque a gente tinha o período do verão para poder produzir alimentação para o ano inteiro para poder tratar do gado. Então, essa questão da preparação lá era uma coisa assim muito especial e levada muitíssimo a sério, porque era uma questão de sobrevivência, né? Então, não tinha essa de errar nesse momento, senão o gado ficaria sem alimentação, ou então o produtor teria que comprar de outros produtores, aí o negócio inviabiliza. E nessa tinha uma história lá muito interessante, que era a fábula do lenhador, que diz respeito à preparação também, né? E diz o seguinte, que existia lá uma competição e que um lenhador jovem, mais forte, ia competir com um lenhador mais velho, mais fraco, utilizando um machado. Eles iriam cortar a lenha durante o dia inteiro e no final do dia, quem cortasse mais árvores ganharia a competição. Então eles começaram logo cedo, e quando foi um pouco antes do meio da manhã, o lenhador mais jovem ouviu que o lenhador mais velho tinha feito uma pausa, ele parou. E aí então ele pensou assim, né? Bom, eu vou abrir agora uma vantagem, aproveitar que ele está parado e cortar mais árvores para eu poder ganhar essa competição, né? E assim foi durante o dia todo. Diversas vezes o lenhador mais velho parou, né? E o mais jovem ouvia. E ele se dedicou lá ao máximo, empenhou o máximo de força e energia possível para cortar o máximo de árvore, né? E aí chegou no final do dia, então, eles reuniram os dois lá e, para surpresa do lenhador mais jovem, ele havia perdido a competição, né? E aí ele chegou para o lenhador mais velho e falou assim: poxa vida, eu ouvi você parar diversas vezes no meio do dia e ainda assim você ganhou, né? Como que isso é possível? E aqui que vem o moral da história, né? O lenhador mais velho disse assim para ele: bom, eu parava para eu poder recalcular a minha rota, avaliar, planejar o meu trabalho, né? E enquanto eu fazia isso, eu amolava o meu machado. E tudo isso diz respeito à preparação. E é o que a gente vai fazer aqui durante o curso. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Escalada Imobiliária. E bora amolar o nosso machado.